olhando esta imagem, você conseguiria descobrir qual desses dentes aí é falso ou foi um implante? Vamos, através da conversa que a gente vai ter hoje com o doutor Adriano Abreu, tentar descobrir. No finalzinho a gente vai responder para você qual foi um dente implantado. Agora, doutor Adriano, boa tarde. O que é realmente um implante dentário? Na verdade, o implante dentário, ele vem para completar uma lacuna de ausências dentárias, né? No passado a gente usava muito próteses removíveis, próteses fixas, né? As chamadas próteses de Melleren, que eram próteses adesivas. Com o advento, com o crescimento do implante, ele veio para ocupar esse espaço, né? Sem desgastar nenhum dente vizinho, sem colocar grampos, né? Então é uma raiz artificial feita de titânio, na qual é feito um procedimento em que aquela raiz vai ficar naquele local que foi perdido o dente. Em cima dessa raiz artificial de implante, a gente vai parafusar ou cimentar uma prótese, seja ela em zircônia, que é um tipo de material para reabilitar esteticamente, seja ela metalcerâmica, seja ela em silicato de lítio. Mas o importante é, a raiz, a estrutura vai ser sempre a mesma, vai ser de implante. Os vários tipos de implante, os vários tipos de materiais, né, porque tem titânio liso, titânio usinado, e os vários formatos, cônico, cilíndrico, curto, longo, é isso que faz a diferença. Agora, uma coisa que faz a diferença para o telespectador, para o paciente, é saber quanto custa um implante como esse. Fica meio complicado de dizer os valores, ou hoje em dia está mais acessível para a população que quer ter o seu sorriso bonito, mas achava que era inacessível? Na realidade, hoje está muito mais acessível. Primeiro, pelo número de profissionais que executam, né? A técnica se popularizou muito mais, com o número de cursos de especialização também. Mas quando você fala em custos, né? Você me diz, quanto seria? É muito comum um paciente ligar e perguntar, quanto é isso, quanto é aquilo? É impossível você falar sobre isso. Quanto é um dente, dois, né? É muito comum isso. Então é impossível porque tem muitas variáveis, como eu falei ainda há pouco. Os tipos de implante, os tipos de prótese, o tipo de material utilizado. Então o que eu digo sempre é o seguinte, você tem que ir ao consultório para definir o que é que vai ser feito. E aí sim você vai poder dar um plano de tratamento. E até exatamente para poder fazer um plano de tratamento, né? A pessoa pode ir fazendo aos pouquinhos, por exemplo, perdeu a arcada dentária inferior toda. Dá para fazer aos poucos aquele implante? Depende do planejamento, tá? Se você planejou fazer uma prótese, como a gente falou no programa passado, uma prótese protocolo, que ela é fixa de um lado ao outro, a gente até fala de orelha a orelha, eu não tenho como fazer passo a passo, faz um lado, depois faz o outro. Ela é unida, é uma prótese protocolo. Mas se você, por exemplo, perdeu dentes do lado direito, tem alguns dentes aqui na frente e perdeu do lado esquerdo, você pode fazer um lado, depois fazer o outro, isso não impede. Desde que o planejamento dê possibilidade disso, porque às vezes o planejamento exige que você faça toda uma reabilitação, tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes até envolvendo a arcada superior e inferior ao mesmo tempo. É muito comum o paciente fazer isso que você está falando, fazer procedimentos pontuais. Eu estou com um probleminha bem aqui, só que o problema é maior. Esse probleminha aqui tem um reflexo no superior. E como ele recebe só um procedimento no inferior, ele continua com o problema. Então, às vezes, a reabilitação tem que ser extensa, absorvendo tanto a área superior como inferior. Caso contrário, pode até complicar ainda mais a situação. É o que a gente chama de uma síndrome que fica com um sorriso invertido, né? A pessoa sorri, ao invés de mostrar um sorriso convexo, ele sorri, a primeira coisa que ele mostra são os caninos e os incisivos ficam lá em cima. É uma síndrome invertida. E em alguns casos é preciso enxerto, né? Como é que é feita esse procedimento? Como é que é feita essa cirurgia de enxerto de osso? De onde sai esse osso? Hoje nós temos vários tipos de enxertos, né? O que tem de mais novo é o chamado BMP, que é a proteína morfogenética óssea. Tá? É algo muito novo mesmo, é engenharia genética pura. E chegou ao mercado brasileiro, uma única indústria fornece esse material, uma indústria americana. E a grande vantagem dele é você faz uma única cirurgia, porque quando você fala em enxerto, vamos lá, enxerto autógeno. O que é um enxerto autógeno? É um enxerto que eu tiro do próprio paciente para colocar nele mesmo. Então, a gente pode tirar enxerto de crista ilíaca, quando o paciente, aí já é algo mais avançado, porque você tem que ir para um ambiente hospitalar. Mas são pessoas que perderam muito osso. Mas imagine você perdeu um dentinho aqui na frente, um único dente, e quer fazer um enxerto autógeno. Então, eu posso tirar um pouquinho de osso da mandíbula e colocar aqui. Só que eu tenho duas cirurgias. Eu vou fazer uma cirurgia para tirar o osso e outra cirurgia para colocar o osso. Quando eu falo do BMP, é uma única cirurgia, porque é um material que já vem da indústria. Eu simplesmente vou colocar no local que está faltando. Vai moldá-lo.
Eu tenho também os enxertos homógenos, que são enxertos de osso que são doados, é um banco de osso e também é uma única cirurgia, você não precisa fazer um procedimento de remoção óssea, tá? São esses os vários tipos. Agora, tudo isso dói muito? A dor hoje, Soraya, a gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre a dor. A dor, assim, é uma coisa que faz parte de algum processo odontológico, pode fazer, mas os anestésicos evoluíram muito. E além dos anestésicos, hoje tudo a gente entra com a medicação pré-operatória. A dor está muito associada, está muito atrelada àquele paciente que sofreu um edema muito grande. Então, se você entra num procedimento cirúrgico e já está todo medicado, com anti-inflamatório antes da cirurgia, não dá tempo do edema ficar tão grande, tá? Então, hoje já está bem mais controlada, sabe? Bem mais controlada, inclusive em função do tipo de anestésico usado. Agora, o dente vai mudar de cor? A gente está vendo ali que ele está muito uniforme, o exemplo que a gente pegou hoje está bem uniforme, não dá para a gente saber direito qual é o dente verdadeiro, até porque vocês têm alguns truques para colocar manchinhas que o próprio dente tem. Mas quando você faz uma resina, ela vai mudando de cor. Ele também muda de cor, esse dente artificial, esse implante? Depende do material utilizado. Como você falou, quando você faz uma resina, ela muda de cor. Com o tempo muda, porque a resina era um polímero. E na grande maioria das vezes, todas as vezes você não faz uma cadeia polimérica de 100%. Então aquilo que não polimerizou, ele vai mudar de cor, ele pode estar suscetível a fratura, né, a manchamentos, tá? A cerâmica não. A cerâmica, a gente até já comentou em um outro programa, ela tem uma coisa chamada inércia química. Então a cor dela é mantida durante muito tempo. Tá? Os dentes vão mudar de cor muito mais rápido do que a própria cerâmica. Com relação a esses efeitos que você diz que a gente usa, hoje a qualidade das cerâmicas evoluiu muito. Tá? Então hoje é por isso que o paciente muitas vezes olha e diz assim, eu não consigo detectar qual é o dente natural e qual é o dente artificial. Então eu vou poder tomar café, comer chocolate, comer bombons com corante, que ele não vai ficar afetado por isso? Certamente. Se eu quiser fazer um clareamento, ele vai clarear junto com os outros? Não. Aí é onde fica o problema. Se você vai fazer alguma reabilitação e quer fazer algo estético, então primeiro você tem que clarear para definir a que cor que vai chegar o tratamento de clareamento, para depois reabilitar. É muito comum o paciente chegar e dizer assim, olha, vamos trocar essa prótese aqui, você faz o dente mais claro e depois a gente faz o clareamento. Impossível, porque você não sabe até onde chega o clareamento. O clareamento ele tem um embasamento científico, mas ao mesmo tempo ele é empírico para saber o resultado final. Muitos daqueles dentes que a gente vê muito branco, a gente até já conversou sobre isso, muitas vezes nem é clareamento, às vezes são facetas, né? Ou lentes de contato, né? Para mudar a cor do dente.